Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro, onde nós vamos discutir, a partir de diferentes abordagens, questões que estão aí muito na crista da onda e que estão impactando a nossa sociedade e muitas das vezes nos fazendo ficar um pouco duvidosos, né? Nós temos questões aí que estão relacionadas com, principalmente neste exato momento, o clamor de parte da comunidade científica, em especial os pesquisadores, epidemiologistas, as pessoas que estão no campo da saúde, ligadas ao poder público, mas também aos organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde. E, de um outro lado, nós temos os setores que estão ligados ao governo, em algumas esferas municipal, governamental e federal. Do lado desses políticos e governantes, nós temos as questões que são de cunho econômico. E muitas das vezes está sendo muito difícil para você, para mim, para as pessoas que estão nos ouvindo, tomar uma decisão adequada. Porque nós estamos vivendo, neste momento, né, no alto do pico da pandemia da Covid-19 no Brasil, uma questão muito difícil de responder e que foi tratada por alguns setores como uma espécie de dicotomia, que é ou nós fazemos uma escolha pela saúde, promovendo o distanciamento social, convidando as pessoas para ficarem em casa, obviamente aquelas que têm condições, ou então nós escolhemos a economia, os empregos, a próprio funcionamento da sociedade, como uma espécie de antagonismo, em que eu deveria escolher entre um e outro, entre eu estivesse mais ou menos entre a cruz e a espada. Ou eu escolho salvar a vida das pessoas, em especial uma boa parcela das pessoas de idade ou portadores de comorbidades, ou então eu escolho salvar a economia, salvar os empregos e, de certa forma, também salvar o mandato de alguns governantes. Posto desta maneira, tem faltado dentro da nossa sociedade brasileira, por parte dos políticos, como tem faltado também por parte da comunidade médica e científica, uma tentativa arrazoada de um debate. É claro que a gente sabe que alguns setores têm buscado isso. Temos verificado, acompanhado através da mídia, alguns setores extremamente responsáveis. O Senado e a Câmara fizeram um debate, convidaram especialistas, convidaram pessoas do meio jurídico, até porque, quando nós falamos de saúde, quando nós falamos de economia e, de certo modo, quando nós estamos falando de decisões que envolvem ciência e tecnologia, nós vamos perceber, a partir dessa palestra, que nós vamos precisar de envolver mais atores, não apenas os políticos, obviamente, não apenas o poder judiciário, que é aquele que muitas das vezes interpõe entre a comunidade científica e a comunidade dos governantes, mas nós vamos verificar que a gente tem que aumentar esse debate. E essa palestra tem justamente esse objetivo. Nós precisamos qualificar a opinião pública das pessoas, nós precisamos dar a toda a comunidade, a toda a sociedade, mais ferramentas para que ela possa fazer as melhores escolhas e contribuir, seja com os serviços de saúde, seja com as decisões dos governantes, seja com os decretos e medidas do Poder Judiciário, para que a gente tenha a melhor condição de lidar com a pandemia, não apenas com ela, mas como vocês vão verificar aqui na nossa observação histórica, em diferentes momentos em que ciência e tecnologia precisou da própria sociedade para determinar o seu futuro e os rumos da sua medida. Então, nós vamos verificar aqui na nossa história recente alguns eventos que marcaram esses conflitos entre a comunidade científica, o judiciário, o poder público. Vamos avaliar do ponto de vista da antropologia e dos aspectos culturais o que impacta ou por que razões a gente tem, diferentemente, né, não apenas dos aspectos médicos e científicos, mas
por que alguns países, algumas culturas, alguns lugares do mundo, o distanciamento social parece ter muito mais efetividade do que em outros lugares. Vamos entender a partir dessa questão também por que em diferentes partes do nosso país a gente está tendo um funcionamento da pandemia diferente, porque, na verdade, é um funcionamento da taxa do alcance de contaminação da pandemia que está ligado ao comportamento das pessoas e que nós vamos verificar que esse comportamento tem a ver com valores culturais, questões antropológicas, que muitas das vezes passa despercebido. A gente vai direto na ciência, a gente vai direto na área clínica, a gente vai direto nos mecanismos e funcionamento do vírus e esquecemos que existem outros problemas que, de algum modo, precisam ser trabalhados, né? E, a partir daí, então, nós fechamos a nossa palestra com o nosso diálogo, a nossa chamada a um envolvimento maior de uma qualificação da opinião pública. E quando nós chamamos opinião pública, na verdade, a proposta é construir uma opinião em que diferentes atores, diferentes organizações e setores da sociedade civil estejam mais interligadas. E aí talvez que é o grande ponto da questão que nós estamos justamente vivenciando no Brasil e que muitas pessoas têm dito com muita tranquilidade. A pandemia no Brasil está fugindo ao controle. E isso eu acredito que todos vocês têm muita clareza, muita tranquilidade, porque a gente tem vozes dissonantes, né? A gente não tem assim um movimento claro, determinado, que parta dos governantes, da comunidade científica alinhados. Eles não estão alinhados, a gente tem visto isso, e isso repercute na população e diminui justamente as nossas taxas de sucesso com relação às medidas de distanciamento, ao combate e aos próprios serviços da saúde no tratamento da pandemia. Então, quero compartilhar com vocês aqui algumas informações que são muito importantes para nós. Então, nós temos aí, então, as questões jurídicas, científicas e políticas sobre aquilo que chamam de dicotomia e que, na verdade, nós não devemos tratar dessa maneira. Saúde e economia são dois lados, né, de uma mesma moeda e com impactos totalmente ligados e paralelos, né? Então, chamamos de dicotomia porque é justamente a falta desse consenso que está produzindo essa dicotomia. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nós temos um momento de forte debate, não ainda muito esclarecido e ainda não muito claro para muitas das pessoas, né? Esse debate tem levantado a fala de muitos pesquisadores, pessoas vindas do setor público, os membros do judiciário, da sociedade civil. A imprensa tem se tornado um ator importante, ela tem tido uma grande parcela de contribuição, e aí nós podemos discutir quando essa parcela tem ajudado em divulgação científica, e justamente na divulgação a respeito das orientações médicas, mas a gente tem também setores que reclamam da imprensa por criar uma espécie de alarme entre a população. Nós vamos verificar que essas questões não são recentes. Questões ligadas à saúde, ciência e tecnologia fazem parte do nosso dia a dia e frequentemente vêm sobre a sociedade, muitas das vezes exigindo a sua participação. Nós vamos lembrar lá em 2007 a 2009 um intenso debate que houve sobre a possibilidade de se usar embriões humanos que seriam descartados de clínicas de fertilização para as pesquisas com células-tronco. Isso envolveu parte da sociedade, notadamente os setores mais religiosos e conservadores, e o Supremo Tribunal Federal, em 2009,
acatou, dando um parecer favorável de que a ciência pudesse, sim, utilizar esses embriões. Temos também, frequentemente, questões ligadas ao meio ambiente. Não foi diferente no ano passado, no início desse ano, com queimadas, mas, muito recentemente, tivemos discussões sobre os projetos de usinas hidrelétricas construídas no Rio Madeira, no Jirau e também no Rio Santo Antônio, e a própria transposição das águas do Rio São Francisco. No mesmo sentido, a sociedade, muitas das vezes, fica um pouco de fora, fica de um lado o poder público, o poder judiciário, ativistas ligados à causa ou cientistas, e muitas das vezes a ausência da sociedade nesse debate é o que faz com que muitas das vezes isso se prolongue, e o grande prejudicado é a própria população, porque em se tratando de ciência, tecnologia, meio ambiente, essas questões, a sociedade tem que participar, ela precisa de alguma maneira ser qualificada para esse debate. Também no campo da saúde, em 2009, nós tivemos uma pandemia que não chegou nem de perto a ter as dimensões da atual pandemia de Covid-19, que foi a pandemia da gripe influenza H1N1, e que chegou aqui também no Brasil, com algumas mortes, obviamente, essas mortes não chegaram, não ultrapassaram 1.000 mortes, mas naquela época também não se tinha um medicamento, não se tinha uma vacina, como é o caso hoje com relação à Covid-19, e muitos rumores. Ouve-se falar de algum estudo, tem-se a impressão que se pode utilizar alguma droga, como naquela época a droga Tamiflu foi aventada, foi também da mesma maneira como a cloroquina, alardeada por alguns setores, e as pessoas ficam extremamente desesperadas porque elas vão se infectando, elas vão começando a ter os problemas com a doença, e muitas das vezes os serviços de saúde são um pouco cautelosos. De um outro lado, o judiciário, na sua função e no seu papel, é preciso que se compreenda isso, fica avaliando justamente esses diferentes tempos que envolve a pesquisa, os pareceres médicos internacionais e o próprio poder público, que muitas das vezes pode estar agindo com excesso de cautela ou com totalmente, na outra ponta, o contrário, precipitadamente tomando medidas sem, muitas das vezes, ouvir pareceres científicos, ou, o que é pior, aguardar com segurança protocolos médicos de pesquisa de ciência e tecnologia no campo da saúde. Naquela época, o judiciário patinou bastante em 2009. Tenho certeza que boa parte de vocês talvez não se lembram, já faz aí algum tempo, né? Quase 12 anos, vamos dizer assim, mas a indefinição e a falta de uma droga e de um medicamento comprovado fez com que alguns governantes tomassem partido em liberar a droga, os médicos pedindo cautela, em alguns casos não havia a disponibilidade, nós temos um serviço público de saúde gratuito, e aí o judiciário em alguns momentos proibia, em alguns momentos liberava, até que houve um estudo, né, britânico, com mais de 21 pesquisadores, dando mostras e garantias de segurança que o medicamento Tamiflu não tinha efeitos, né, seguros sobre a gripe H1N1. Da mesma maneira, nós estamos vivendo essa dificuldade. Nós temos, no campo do combate à Covid-19, a enorme, digamos assim, polêmica que já envolveu o presidente norte-americano Donald Trump e também envolve o nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, que é a prescrição da hidroxicloroquina ou da cloroquina, ou ela associada com algum antibiótico. E nós tivemos aí muito claramente embates que custou talvez até
o cargo de 2 ministros da Saúde, ligados à área médica, em relacionamento com os setores da saúde, porque justamente tem-se setores do governo que querem aplicar a droga, talvez até em efeito experimental, com base em estudos ainda não muito seguros, né? Procedimentos ainda não muito claros, estudos com falhas nos aspectos metodológicos, né? E aí você vai ter na comunidade científica internacional nenhum importante instituto de pesquisa, nenhuma revista científica, ninguém dizendo da comunidade científica que a hidroxicloroquina, seja ela sozinha ou com a azitromicina, sejam eficazes no combate à Covid-19. Até bem pouco tempo, havia essa informação de um estudo que poderia, até pelo contrário, a hidroxicloroquina poderia trazer efeitos colaterais graves. Mais recentemente, justamente nessa semana, chegou-se a informação que esse estudo pediu para ser revisto, porque não há essa ligação clara de que haja esses efeitos colaterais graves. O que se tem claro é que a hidroxicloroquina não tem nenhum efeito comprovado, seguro, para o tratamento, para o combate, para amenizar os efeitos da Covid-19. Ou seja, mais uma vez, uma enorme dificuldade, e aqui a gente tem claro, setores do governo querendo fazer uso de um medicamento, e tivemos até uma nota muito triste, os Estados Unidos mandaram essa semana 2 milhões de doses desse medicamento. Ora, se toda a comunidade internacional científica diz que não tem efeito, a gente só vai poder usar essa cloroquina mesmo na malária e em outras doenças, porque para a Covid-19 não terá nenhum uso essa doação. Então, a gente tem, no campo da saúde, já um problema, que é justamente a defesa de um medicamento que não tem nenhuma eficácia comprovada, né? E isso é perigoso porque, quando chega na população, o que se tem? A população tem-se, pelo menos das pessoas não muito informadas, a falsa impressão de que há medicação para combater, quando, na verdade, não existe nenhuma medicação até o momento, como não existe vacina, e é importante que se fale que a Covid-19 é uma infecção respiratória, é uma gripe, não há medicamento para combate, né? E, do outro lado, nós temos a comunidade científica e membros do Poder Judiciário reagindo justamente a isso. Então, nós temos aqui um evento claro, justamente de uma certa dificuldade que nós vamos tentar compreender por que dessa dificuldade. Então, além desse problema, nós temos um outro, né? Que é justamente agora, quando nós estamos fazendo aí mais de 2 meses e meio de distanciamento social, nós estamos enfrentando o problema, né, da economia, diferentes setores, principalmente ligados ao comércio de bens e serviços, shopping centers e algumas lojas, setores da economia que estão chegando no limite da sua possibilidade de aguentar o distanciamento social. Então, aqui nós temos um outro problema, uma outra dicotomia e dificuldade, que é justamente isso. Os setores da saúde, muito bem fundamentados, argumentam que não seria a hora do relaxamento das medidas de distanciamento em nenhuma hipótese, né? Já os setores do governo são pressionados, e nós precisamos compreender essa pressão dos setores da sociedade, do comércio e da indústria e dos setores de serviço, que reclamam que é preciso abrir com diferentes possibilidades de cuidado para que a economia não sofra ainda mais. Nesse mesmo aspecto, como no aspecto do uso ou não da cloroquina, ou seja, na dicotomia termos isolamento e mantermos a economia viva, ou na própria dicotomia, qual é
o protocolo para se combater as pessoas que estão infectadas? Aplica-se ou não a cloroquina? Nessas duas questões, nesses dois problemas, que podemos buscar razões científicas do campo da medicina e da pesquisa, podemos buscar razões econômicas do campo da economia para sustentar isso. Esses dois grandes dilemas, eles passam justamente por uma questão que está ligado à cultura ou ao aspecto antropológico que está ligado ao que nós chamamos na antropologia dos sistemas de saúde estarem imbricados, né, relacionados a um sistema cultural mais amplo. O que aqui a gente precisa deixar claro? Quando nós falamos da saúde, de modo geral, nós precisamos compreender que os sistemas de saúde, pensando aí, quando eu falo sistema de saúde, eu estou pensando desde os profissionais que fazem parte do sistema de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, os epidemiologistas, os pesquisadores, os acadêmicos. A partir dessas pessoas, e não apenas elas, mas também as organizações, os institutos, as clínicas, os hospitais e também o poder público relacionado aí com as organizações que cuidam da saúde, as secretarias municipais, estaduais e federais, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, pense em todo o sistema da saúde, que é formado por diferentes pessoas, organizações, com uma cultura própria. Se você pensar só do lado dos profissionais, os médicos, os enfermeiros, fisioterapeutas, os pesquisadores e os professores, só no campo dos profissionais da saúde, você tem não uma, mas diferentes culturas que vão ter diferentes concepções sobre a saúde e a doença. Quem foi do campo da enfermagem que estiver me ouvindo sabe muito bem disso. O que pensa um enfermeiro sobre a doença é um pouco diferente do que pensa um médico. Um médico, muitas das vezes, vai ver a doença de um ponto de vista muito técnico. Eu lido com a Covid-19, eu lido com o câncer, eu lido com um problema pulmonar, eu lido com um adoecimento neurológico. Já o enfermeiro, ele tem uma concepção, muitas das vezes, mais humanista da pessoa, do indivíduo, das suas condições, das suas características. Do mesmo modo, você tem diferentes concepções sobre a doença quando você está pensando num serviço público de saúde, como é o nosso enorme, continental, como o SUS, herdado do sistema de saúde, o NHS britânico, também que é diferente de um hospital particular, de um sistema de saúde como, por exemplo, o norte-americano, que é totalmente privado. Então, quando você chega no hospital público, você tem uma concepção sobre a doença. Quando você chega no hospital particular, ela é outra. Isso só para vocês terem a ideia de que esse sistema cultural de saúde, ele é diverso, ele é complexo, e justamente eu falei de todos os profissionais, eu falei da academia, que também tem uma outra postura, o pesquisador da área da saúde, né, o biólogo, o epidemiologista, ele tem uma outra concepção também. Eu diferenciei falando desse sistema de saúde para deixar por último, talvez, a pessoa ou o ente dentro desse sistema em que a gente precisa ter mais cautela. Do ponto de vista de um sistema cultural, você tem o usuário, o indivíduo, o doente, aquela pessoa que vai na farmácia, aquela pessoa que vai ao hospital, aquela pessoa que é dirigida para um hospital de campanha, aquela pessoa que assiste a programação, seja televisiva do jornal, seja o Fantástico, aquela pessoa que tem uma concepção cultural, antropológica sobre a doença e sobre a cura dessa doença
que muitas das vezes não tem nenhuma relação com as concepções culturais sobre a doença e sua cura, que dizem respeito ao universo dos médicos, dos enfermeiros, dos hospitais e do sistema de saúde como um todo. Então, nesse ponto, me parece que uns certos setores ligados à saúde, setores ligados ao governo, a própria mídia, muitas das vezes esquecem que tratar questões de saúde passa por questões culturais. Você precisa, muitas das vezes, convencer os indivíduos, os doentes, de que eles precisam de determinado tratamento e da forma como esse tratamento é colocado. Então, você há de convir comigo que uma boa parcela da população, principalmente na periferia, no interior e longe dos grandes centros urbanos, nem serviços de saúde procuram. São aquelas pessoas que, tendo sintomas e problemas de saúde, elas preferem ir a um serviço religioso, seja uma igreja ou um terreiro, preferem buscar um raizeiro, aquela pessoa que vende raízes, que nós temos em todas as cidades, com aquelas garrafas, aquelas raízes imersas em álcool, cachaça, o vinho. São pessoas, muitas das vezes, que não se submetem de modo algum a procedimentos cirúrgicos, preferem qualquer outra solução que não seja o serviço. Isso é uma questão que, muitas das vezes, alunos de medicina, alunos de enfermagem, alunos da saúde como um todo, dos cursos da área da saúde, eu sou professor de cursos da área da saúde, alunos vão ver ali nas disciplinas de bioética e de antropologia cultural, às vezes muito rápido, quando, na verdade, é uma questão que precisa estar sempre discutida. Alguns cursos conseguem fazer isso de maneira continuada, nos primeiros, no meio da formação até o final, porque para você tratar um doente, não basta apenas você dizer, olha, a prescrição para você é hidroxicloroquina, Tamiflu, cirurgia, isso. Muitas das vezes você precisa de todo um convencimento, de toda uma maneira de estabelecer uma ponte razoável com aquela pessoa para que ela entenda que ela precisa de tratamento. E muitas das vezes você vai ter pessoas que vão resistir ao tratamento. Do mesmo modo, estas questões culturais impactam e nesse momento no Brasil elas estão dentro, né? Elas estão povoando aí, ramificadas, elas estão aí, digamos assim, em toda a população, com graus diferentes de aceitação e compreensão dos alertas de saúde, vindo das autoridades e dos institutos, das organizações ligadas à saúde, e também dos alertas que provêm do poder público e do poder judiciário, seja com relação ao relaxamento do distanciamento social, seja com relação dos procedimentos para você usar máscaras, evitar aglomerações e combater aí justamente a pandemia que está nos assolando. Então, é muito importante ter claro que para você construir um consenso numa sociedade que não está tendo consenso, que é o problema que nós estamos discutindo hoje, nós não temos claro o procedimento, o protocolo para o tratamento dos infectados. Nós temos, de um lado, o setor do governo dizendo que a gente tem que usar um medicamento que não tem dados precisos, e nós temos, por outro lado, uma dificuldade, uma falta de consenso com relação ao distanciamento, nos níveis que ele deve ser utilizados e ao retorno da economia. Então, nós já temos um problema enorme que é uma falta de consenso em dois grandes aspectos: o tratamento da doença e a adoção ou não, em que grau, do distanciamento social. E
curiosamente, estamos ignorando nas questões de fundo, lá embaixo nas pessoas, a necessidade de que as pessoas precisam ser alcançadas, né? Primeiro, a partir de consenso, os setores do governo, o setor da saúde e o setor judiciário, alinhado com a ajuda da mídia, né? Precisam falar de consenso, né? Em algum momento, né? Não sei se isso será possível, né? Tem um embate político muito grande. Em algum momento, a gente precisaria que esse consenso estivesse sendo construído. Em algum momento, alguém precisaria abrir mão dos seus erros, dos seus equívocos e trabalhar em torno desse consenso, para, a partir do consenso, trabalhar as questões culturais da grande população, trabalhar o convencimento da população e trabalhar, principalmente, evitando essa dicotomia de que não é possível nós falarmos de duas coisas estanques. É possível combater a pandemia, mas pensando também na economia. É preciso mobilizar, porque tem setores que não pode parar. Nós não paramos de ir aos supermercados, nós não paramos de ir à farmácia, nós não paramos de nos locomover, aqueles profissionais que precisam trabalhar em loco. Então, é necessário urgentemente a retomada e a construção de um consenso. Então, vocês estão vendo aí que, a partir da ciência, a partir do que se tem, do conhecimento que está publicado nos importantes institutos, nas melhores revistas acadêmicas, os próprios profissionais da saúde, né? Aqui eu estou chamando de cientistas, né? Mas aqui o caso certo seria chamá-los todas as pessoas ligadas ao setor da saúde, as organizações de modo geral, ligadas aos setores da saúde, a mídia com o seu papel extremamente importante de trabalhar diminuindo esses aspectos culturais contrários, os setores dos governantes e os juristas, para que a gente possa, a partir desse consenso, trabalhar o mínimo de alinhamento da sociedade. Então, aí surge um grande problema. Duas questões se colocam. Decisões do interesse público da nossa sociedade, né? Elas devem, né, ser tomadas conforme um cronograma estabelecido pelo poder político, né? E aí, sem ouvir a esfera científica, técnica, né? Antes da gente ter o consenso, é o que nós estamos verificando. Nós temos decisões sendo tomadas, muitas das vezes, ou com base na pressão econômica, ou com base em informações cientificamente não muito comprovadas, né? Como tomar uma decisão baseada no conhecimento científico antes que haja consenso? Nós já temos um consenso. Qual é o consenso? Cloroquina não tem efeito. Então, nós já temos um consenso. Não temos a vacina, já temos esse consenso. Se não temos a vacina, se não temos o medicamento, o poder público está falhando enormemente nesse aspecto. Em, pelo menos, dizer para a sociedade e não continuar fomentando essa dicotomia. Da mesmo modo, né, uma vez que o poder público assuma esse consenso que já está produzido, nós temos o outro detalhe. É possível legitimar politicamente essas decisões técnicas no domínio público, né, num amplo processo democrático, ou a gente deveria basear apenas no melhor parecer, né? Nós não temos um único parecer, né? Nós temos mais de um parecer, nós temos mais de um estudo, né? A primeira seria parar tecnologicamente, eliminar a capacidade da ciência de continuar produzindo. É o contrário. Nós temos aí uma corrida, ao menos de 40 grandes laboratórios de institutos de pesquisa buscando a vacina. Do outro lado, essa posição da gente basear no melhor parecer especializado conclama, pede, exige uma sociedade mais esclarecida. É nesse ponto que está havendo essa dificuldade. Nós estamos atrasando a possibilidade desse consenso, dessa sociedade esclarecida,
porque nós estamos justamente impedindo que ela tenha acesso ao melhor consenso já produzido. Então, Collins e Evans, né, dois pesquisadores, eles propõem, dos temas nos quais a opinião pública, tanto quanto a comunidade científica, tem contribuições a dar, e nesses temas que tenham ficado apenas com o domínio exclusivo dos cientistas, qual o valor do conhecimento científico em relação ao conhecimento do público leigo? Olha, o valor é enorme, porque nós temos justamente o sistema cultural de saúde, a questão antropológica de cultura do indivíduo que faz ou não as medidas de distanciamento, utiliza ou não adequadamente a máscara, lava ou não as mãos e justamente contribui para a diminuição do avanço da doença e aí permite que nós tenhamos os sistemas de saúde, os hospitais não totalmente saturados, como está acontecendo em alguns estados. Nesse aspecto, o papel da opinião pública é fundamental. Os governos só têm sucesso, os sistemas de saúde, as organizações de saúde, o SUS, o Ministério da Saúde, os hospitais, os médicos, só têm sucesso se a população contribui. Na verdade, o grande ator que está ficando meio que alheio é a população. É o que nós chamamos de opinião pública. Está ficando alheio pela falta de consenso, né, pela incapacidade do nosso poder público dialogar com os setores da saúde, os setores da ciência. Então, a gente não pode esquecer que para o sucesso dos sistemas de saúde, para o sucesso das medidas de mitigar essa pandemia e qualquer outra questão que envolva a saúde pública, o público é fundamental. A opinião pública, nós chamamos ela de esfera pública, quando ela é capacitada, né, com o apoio da comunidade científica, com o apoio do setor judiciário, com o apoio dos intelectuais, com o apoio da imprensa, com o apoio dos acadêmicos, com o apoio dos médicos, dos enfermeiros, de todas as pessoas que trabalham em saúde. Então, formar essa opinião pública é extremamente vital para que nós tenhamos justamente esse sucesso para isso. Então, o que é preciso ser levado em conta? Nós somos um país de dimensões continentais, nós temos estados com diferentes culturas, nós temos diferentes níveis de educação, não temos educação de maneira homogênea, nós estamos passando por um momento que talvez a grande contribuição que esse difícil momento vá nos levar é que talvez a partir de agora, no enfrentamento de outras pandemias, ao lidarmos com outras questões que envolvam saúde, ou que envolvam ciência, ou que envolvam tecnologia, seja ligado ao meio ambiente, qualquer outra descoberta, nós teremos a possibilidade de uma opinião pública pelo menos sensibilizada, porque estamos sofrendo na pele, de um lado, os problemas do distanciamento, do outro lado, as questões ligadas à economia, perda da renda, e de um outro lado, o lado mais triste, que é a perda de vidas diariamente. É nesse momento que, talvez, para além de termos a falta de consenso e uma enorme disputa de diferentes atores que vocês estão vendo aqui nessa projeção, o que nós temos, na verdade, é uma grande oportunidade de trabalhar para desenvolver essa opinião pública qualificada, tal qual nós temos em outros países, sobretudo os países europeus mais desenvolvidos, em que a população adere com uma capacidade muito grande a medidas públicas de saúde, porque tem conhecimento, porque acredita em ciência de qualidade, porque respeita protocolos médicos de qualidade. E a gente tem países, né, como no caso a gente viu países que não foram muito impactados, né, ou
tiveram um sucesso muito rápido nas suas medidas de distanciamento, com o achatamento da curva muito rapidamente, e rapidamente já relaxaram, já voltaram à reabertura de seus mercados e de sua economia. Se vocês perceberem, só talvez do ponto de vista de uma comparação, países que foram grandemente infectados e que tiveram taxas altíssimas de mortes, Itália e Espanha. Não vou citar os países que foram muito bem-sucedidos com o isolamento, mas mesmo países que falharam, mas que a população entendeu a importância do distanciamento, a população e o próprio poder público, no caso da Itália, o prefeito de Milão reconheceu o seu erro, reconheceu o seu equívoco, pediu perdão em público, mudou a sua postura e começou a falar alinhado com a comunidade científica, com o respaldo do Poder Judiciário. A população ali, uma opinião pública formada, entendeu, todo mundo aderiu ao isolamento. Estes países, com uma média de pouco mais de 8 semanas, pouco mais de 2 meses, já estão reabrindo as suas economias, já estão permitindo o fluxo do trânsito de pessoas, o uso dos parques públicos, praias, já a vida já volta a um novo normal muito rapidamente. Repare que no Brasil, nós começamos o isolamento de maneira quase generalizada no dia 17 de março. Já lá vão aí para mais de 2 meses, 2 meses e meio, hoje é dia 6. Nós vamos entrar aí na metade, quase no 3º mês. E não temos de modo seguro, previsão quando teremos uma economia amplamente aberta. Então, nós estamos vivendo o fracasso do poder público, nós estamos vivendo o fracasso dos sistemas de saúde, porque não estão obtendo sucesso tal como estamos vendo em outros países, e nós estamos tendo o fracasso da mídia, que também tem lutado para mobilizar a opinião pública, mas tem enfrentado críticas, e temos o fracasso de todos nós como sociedade civil, como opinião pública, porque teremos que ficar, muito provavelmente, e no caso maciço aqui de Belo Horizonte, talvez ficaremos ainda até o final de agosto. Portanto, à guisa de conclusão, é muito importante, para lidar com as questões que envolvem ciência, saúde e economia, primeiro, não tratar das coisas estanques. Tentar alinhar e buscar consenso. Ouvir especialistas. Não achar que, por mais que você seja um cientista, por mais que você seja um grande estadista, por mais que você seja um jurista recomendado, você não conhece todas as questões. Segundo, é muito importante que esses atores, todos esses players, como nós chamamos, compreendam que o sucesso das suas medidas depende da opinião pública. E nós precisamos, no Brasil, formar essa opinião pública. E, em última instância, não desconsiderar os aspectos culturais. A visão sobre a doença do indivíduo comum, muitas das vezes, não é a visão dos médicos, não é a visão dos hospitais, não é a visão da OMS, do Ministério da Saúde. A visão que as pessoas têm sobre a doença e os mecanismos e protocolos para curá-la varia de pessoa para pessoa. Para enfrentar uma pandemia, a gente precisa de um longo e sistemático processo que leve em conta as diferenças culturais e trabalhe na formação dessa opinião pública. E, para concluir, nós precisamos, como sociedade brasileira, talvez, porque exista a nossa dificuldade de consenso, nós já vimos, por um lado, desconsiderar as questões culturais. E também na nossa sociedade há um outro grande problema nas sociedades aqui no Brasil, mas na América Latina como um todo. Autoritarismo.
Muitas das vezes o judiciário quer dar a palavra final. E o judiciário não entende de ciência e tecnologia. São juízes, entendem de lei. Como nós estamos vendo nesse momento atual, o poder público quer dar a palavra final sobre questões econômicas ou questões de saúde no combate à pandemia. O poder público não é especialista na área da saúde, não é epidemiologista. E a ciência, por sua vez, se comporta aqui no Brasil, né? As pessoas ligadas ao campo da saúde ou da ciência e tecnologia, muitas das vezes se comportam de modo autoritário. Quer que, pelo fato de ter conhecimento científico ou protocolo médico, quer administrar protocolos, medidas, sem levar em conta o cidadão e o indivíduo do outro lado. Então, um outro problema seríssimo nas sociedades conservadoras aqui na América Latina, o Brasil é um grande caso, nós temos o germe do autoritarismo. Diferentes pessoas de diferentes organizações se sentem no direito de tomar uma decisão, muitas das vezes sem ouvir os diferentes lados, sem construir consenso. Isso tem impedido o nosso sucesso no combate dessa pandemia. Esperamos que estejamos duramente aprendendo estas lições. E esperamos, temos visto, né, prefeituras aqui, alguns estados acolá, temos percebido exceções. Temos percebido, não vou citar aqui muito claramente, para não transparecer questão ideológica ou política partidária, não é esse o nosso interesse, mas a gente tem percebido que, em alguns casos, alguns governantes, em algumas esferas, seja municipal ou estadual, têm criado um comitê envolvendo pessoas da área da gestão, pessoas da área da saúde, cientistas e epidemiologistas. Esses governantes têm tido um pouco melhor de índice de acertos, principalmente quando eles se comunicam com a população, utilizando aí os seus canais e os canais da imprensa. A gente tem percebido aqui e acolá pessoas procurando fazer o mais acertado. A questão é que o que chega para a sociedade é justamente a falta do consenso. O que chega para a sociedade, muitas das vezes, é o autoritarismo. E isso é que talvez seja a causa do nosso fracasso, do nosso insucesso nas medidas e no combate da nossa pandemia. Então, consenso, formação de uma opinião pública qualificada e, principalmente, levando em conta questões culturais. O envolvimento de todos os envolvidos na cadeia é o fundamental para se tratar de ciência e tecnologia, em qualquer questão de ciência e tecnologia, muito especialmente como no caso de uma pandemia a que nós estamos vivendo. É isso. Obrigado aí pela sua participação.